Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz Zahor Etion HaShabbat Lekadishô. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, neste segundo comentário desse Shabbat, que nós vamos examinar o texto da Parashá Pekudei, que quer dizer enumeração, que é a segunda Parashá que é examinada neste Shabbat. Nós vamos ali, irmãos, no texto de Shemot, capítulo 40, e vamos ali a partir do verso 1. Diz assim: Falou mais o Eterno a Moisés, dizendo: No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. Depois colocarás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também colocarás nele o candelabro, acenderás as suas lâmpadas, e assim por diante. O Eterno vai enumerando várias coisas que Moisés deve fazer. Então, o que acontece, meus irmãos? No capítulo 39, no verso 33, os construtores, eles trouxeram a Moisés os utensílios e toda a parte do tabernáculo, como está aqui. Êxodo 39, 33 diz assim: Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus varais, e as suas colunas e as suas bases. Então, e mais outras coisas, A cobertura de peles de carneiro, tinta de vermelho, cobertura de peles de texugos, o véu de cobertura, e a arca do testemunho, os seus varais e o propiciatório, e vai assim por diante. Então, eles trouxeram todos aqueles utensílios para Moisés no 39. E no 40, Moisés vai levantar o tabernáculo. Então, irmãos, por que os construtores já não prontaram o tabernáculo todo, mas trouxeram para Moisés levantar o tabernáculo? A resposta, meus irmãos, é que Moisés, ele, de acordo, inclusive, com a literatura rabínica, o tabernáculo era muito pesado. E Moisés, e os construtores não conseguiam montar o tabernáculo. E Moisés também, ele ficou assim, sem ter o que fazer naquele momento. Ele queria também participar da construção do tabernáculo, e o Eterno reservou para Moisés levantar e montar o tabernáculo. Também Moisés não estava conseguindo levantar o tabernáculo, porque era muito pesado, até que por um milagre o Eterno levantou o tabernáculo. Moisés pôde colocar os utensílios, pôde fazer o cumprimento de todas aquelas ordens do Eterno, e ali o tabernáculo foi montado. Amém? Isso é que é importante. Agora, veja bem, meus irmãos, Moisés, do início, ele não conseguiu. Amém? Mas ele não conseguiu levantar o tabernáculo. O Eterno, por um milagre, levantou o tabernáculo, mas o crédito a Torá deu para Moisés. Por quê, meus irmãos? Que o crédito foi para Moisés e o Eterno é que fez. Porque o Eterno, meus amados, na verdade, está por trás de todas as nossas ações, boas ações. Tudo de bom, meus irmãos, que nós fazemos, tudo que nós fazemos quando nós obedecemos a Torá, quando estamos orando as orações do Eterno, quando nós fazemos a vontade de Deus, cumprimos as palavras e os ensinamentos de Yeshua HaMashiach, também que ele ensinou a Torá, Yeshua ensinou a Torá. Então, queridos, nós temos, irmãos, que todo esse mérito de obediência é creditado a nós pelo Eterno, mas quem faz é o Eterno. Não somos nós. Nós fazemos apenas porque o Eterno nos usa, porque o Eterno é bom e ele está por trás de todo ato de bondade. Amém? Então, meus irmãos, é muito interessante que o Eterno, nós temos que, quando recebemos uma missão do Eterno, fazer uma obediência ao Eterno, missão que eu digo, aquilo que está ali na palavra, faça isso, e às vezes você sente alguma dificuldade, mas você tenta, mostrar para o Eterno que você tentou, que você se levantou, que você se esforçou. Isso é importante, o esforço é importante, meus amados. O Eterno, ele leva muito em consideração o esforço de cada um de nós. Amém? E é importante a gente ter essa noção. Por quê, meus amados? Porque o Eterno, ele vai contemplar a dedicação, o esforço e aquilo que você e eu fizemos, ainda que não consigamos atingir tudo que ele quis, mas se a gente se esforçar para isso
ele vai levar em consideração esse esforço. E eu queria trazer aqui, meus irmãos, uma história muito interessante, amém, que existia, meus irmãos, né, um rabino, e existia uma escola, uma yeshivá, e ali, irmãos, estava um Baal Teshuvá, ou seja, um que estava afastado do Eterno e estava voltando a fazer Teshuvá, a praticar a Torá, amém? Só que ele já era um senhor de idade, e ele estava querendo, né, irmãos, aprender um livro, né, um livro que esse livro é em aramaico. E ele era judeu, mas não sabia bem o aramaico. Então ele começou a examinar ali aquele livro e durante um mês, né, ele está tentando se aproximar do Eterno, e ele durante um mês ficou naquele livro e por fim, ao final de um mês, ele examinou e estudou uma única página do livro. E aí chegaram para o Rav, para o Rabino, e falaram assim: Rav, não era melhor aquele senhor, aquele Baal Teshuvá, que está fazendo Teshuvá, né, que está se conectando de novo com o Eterno, em vez dele ler aquele livro que está em aramaico, e a gente dá para ele alguns livros em hebraico para ele poder ler fluentemente, né, porque em um mês ele só leu uma página, uma folha. E o Rav disse assim: ele leu 100 folhas no mês? Por que vocês estão falando para botar outro livro? Não, Rav, o senhor não entendeu direito. Não foram 100 folhas, foi uma folha que ele conseguiu examinar durante 30 dias. Uma única folha daquele livro, porque é aramaico. Vamos dar um livro em hebraico? Aí o Rav respondeu: mas vocês estão me dizendo que ele leu 100 folhas, que ele examinou 100 folhas, e eles entenderam que o Rav tinha entendido, mas estava falando 100 folhas. Amém? E ali, meus irmãos, o Rav vai explicar. Eu entendi que vocês disseram que ele examinou uma folha em um mês, mas devido à dedicação dele, nesses 30 dias, o quanto esse homem se dedicou, aquela folha que ele conseguiu concluir equivale a 100 folhas para o Eterno. Então, a lição que nós tiramos, meus irmãos, aleluia, é que o mérito o Eterno nos dá, mas quem faz a obra é o Eterno. E o Eterno, ele sabe reconhecer o esforço. Moisés se esforçou para levantar o tabernáculo, não conseguiu, mas o Eterno acreditou a Torá, né? O Eterno, através da Torá, acreditou essa boa obra a Moshe. Amém? Da mesma forma, aquele senhor, amém, leu uma página do aramaico, porque ele só conseguia ler o hebraico, mas se esforçou durante um mês, e é como se ele tivesse lido 100 folhas. Amém? Então, veja bem, queridos, que quanto maior a dificuldade, maior é a recompensa. Pensa bem nesses 2 versículos que eu vou trazer para os amados aqui. Amém? Veja bem, está em Tiago 1, verso 12. Bem-aventurado o homem que sofre a provação. Ele é provado, está sofrendo dificuldades. Porque quando for provado e aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Eterno tem prometido aos que o amam. Olha que coisa tremenda. Ele é provado, mas ele, tendo as dificuldades, se esforçou, tentou, o Eterno recebeu aquela obra e vai dar para ele a coroa da vida. Tiago 1,12. Eu queria também trazer para os irmãos aqui 2 Coríntios, capítulo 4, versos 17 e 18. Olha o que diz, irmãos. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então você está passando luta, dificuldade, peleja, isso produz para cada um de nós um peso eterno de glória muito excelente.
E ele completa no verso 18, o apóstolo Paulo, o Rav Shaul, ele diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, na luta que está passando, que cada um de nós passa, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, passageiras. A luta vai passar, mas aquelas que a gente não vê, diz o apóstolo Paulo, verso 18, são eternas. Então, queridos, a gente tem que se ligar nas coisas eternas, porque a leve e momentânea tribulação que cada um de nós passa, diz a palavra do verso 17 de 2 Coríntios 4, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Queridos, então, este é o ensino da Torá, nesse segundo comentário desse Shabat, na Parashá Pekudei, que a gente possa, meus irmãos, se esforçar, que a gente possa tentar cumprir os mandamentos do Eterno, se esforçar para fazer a vontade do Eterno, com boa vontade, com kavaná, com intenção, com coração, porque tudo isso que você faz, a luta que você passa, a dificuldade que você tem, isso produz, que eu tenho, lutas, dificuldades que todos nós temos, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, como está ali em 2 Coríntios 4:17. Então, queridos, fiquei com essa palavra, que o Espírito de Adonai continue falando ao teu coração, que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.